Agora, a própria compreensão só da palavra, que é uma coisa, já é difícil. Pensa bem a hora que o negócio piorar mais. Então, agora, ó, você vai ver, filáusia é uma coisa. Você está entendendo? Agora, sutileza é outra coisa. É isso aí. Pensa bem nisso. Professor, antes do curso eu estava pensando se a origem não era, né, desses termos, não seria das sentenças gregas e latinas. O senhor comentou agora que é mais chinesa, né? Sei, A origem mas os chineses estão antes disso. Os chineses estão... Para mim, se você, ou se o Arlindo achar que o negócio é em Roma, o problema é dele. Para mim, o processo é chinês. Então, de repente, os gregos e os latinos se apoderaram desse conhecimento básico para gerar aquelas sentenças todas, né? Que também e outra coisa, antes deles ainda tinha os egípcios, né? Que é o processo islâmico até um certo ponto. O islamismo não pode ser esquecido. Há um processo de cognição profunda, extensa, muito séria, dentro do processo islâmico. Isso não pode ser esquecido. Está tudo antes também. Entende? Mas o que mais quer que vocês viram aí? Agora, ó, à tarde, ó, Rosa, se você tiver qualquer coisa, você fala, porque à tarde nós vamos estudar o resto. Quem quiser, pergunta o que quiser aí, que a gente vai ver se, né, se amplia a cognição. B. Sim. Professor, com relação... Pode falar. Com relação a essa questão da criação do bolsão interdimensional a partir da própria consciência. Num estágio inicial, eu estou tentando compreender isso, até que se seja feito a partir de um morfopensene, inicialmente poderia-se pensar que isso seria feito a partir da própria energosfera, esse bolsão? Não, vamos falar uma coisa mais direta. É pela a chamada inteligência interna. A inteligência interna é do Einstein. Agora, o Einstein não sabia nada disso, porque ele não sabia nada sobre energia consciencial. Ele ficou só na física. A energia interna é o seguinte, você fecha os olhos e começa a pensar. Um objeto, você vira o objeto, você faz o que você quer, o tamanho que ele tem, tudo. E não existe nada, tudo na sua imaginação. Entende? Ele, por exemplo, o Einstein, era apaixonado pelo processo de imaginação. Ele não dizia apaixonado, mas o que ele falava da imaginação mostrava paixão. Entende? Que ele colocava, às vezes, que a imaginação é superior à própria inteligência em si. Quer dizer, ele não sabia nada. Não estava nem aí, não está com nada. Você está entendendo? Sobre a realidade da energia. Por isso que eu estudei muito a vida dele, para ver se via alguma coisa, não vi nada. Em matéria de energia, ele era zero à esquerda. Não sabia nada. Era a maior prova do processo de uma pessoa grossa, em matéria de energia consciencial. Agora, veja, em matéria da memória interna, ou a inteligência interna dele, era impressionante. Então, por exemplo, o dia que ele for pegar o processo, ele vai ter mais facilidade para fazer esses mundos imaginários, ou essa condição toda, porque o processo é da magística. Entende? Que é a morfopensenidade. Morfopensene. Então, é você... Se a pessoa teve criatividade aqui, com a imaginação dela, nessa vigília física, ela pode fazer isso na outra dimensão. Mas os elementos são outros. Ali ela tem que começar a plasmar. Já não é apenas a teoria. Muito embora aqui ela esteja plasmando, só que tem que ela não sabe. Porque o pensamento tem forma. Ele pode entrar, é a morfopensenidade. Então, na hora que ele pensou naquilo tudo, até um certo ponto aquilo existia. Você está entendendo o que eu quero dizer? Agora, lá não, já vai ter uma existência palpável de acordo com o holossoma de quem se manifestar lá. Precisa de ter, no mínimo, um psicossoma, direto. Não dá para a pessoa chegar lá de corpo inteiro. Quer dizer, o holossoma da consciência não funciona nesses bolsões. Tem que ser o holossoma da consciência, se ela estiver projetada em alto nível, ou se não, da consciência. Professor, uma consciência que não tenha ainda uma lucidez maior,
e seja um assistido, ele pode estar criando esse bolsão e ficando nele, e são os resgates que a gente vai precisar fazer para tirá-lo desse bolsão, porque ele está fossilizado ali naquele ambiente? Não, o processo é que o bolsão, quando é uma pessoa só assim, é um encapsulamento, é uma cápsula. Aí vem Foi feita uma cápsula para aquela reorganização. consciência. Agora, é dura a hora que você tem que fazer uma cápsula para uma multidão que está num campo de futebol. E às vezes tem disso, do processo de assistência. Aí, quase sempre, a gente é favorecido por outros. O próprio amparador vai receber outros amparadores para ajudar o povo. É igualzinho um curso desse, por exemplo. Ó, tem 10 da administração do curso, 10 assessores, 10 colaboradores. De modo que os voluntários aparecem. Essa situação, quando o negócio fica grosso, aparece mais gente. Mão na roda. Está entendendo? Para ajudar. Obrigada. Valdo. O que você quer? Você Professor, já eu pegou o gostaria- microfone? Então espera que você permite? Senão, daqui a pouco ele vai dar uma do Marcos. Né? Oi, está ligado. Na verdade, eu fiquei assim pensativo e um pouco encasquetado quando você falou que 3 palavras você define bem um conceito, né? E com 2 palavras não há uma definição perfeita. E aí juntando Uma em relação... palavra só já é um conceito. Não, já é um conceito. Veja bem, mas não Sim, é sim. isso. Não, entendo. Eu quero ver ele funcional. Sim. Aí, assim, depois você falou sobre a questão do verbo também, a importância do verbo. Eu fui na página, por exemplo... Tem um monte sem verbo. Sim, exatamente Não, mas é de propósito. Sim. Mas aí é que começa a engrenar, sua cabeça está começando a ver. Isso te deu já... Aí eu comecei a fazer Ótimo. vários. Está começando a vários. funcionar. Aí eu comecei a fazer O Mega vários. Pensando está pegando o homem. Eu comecei a Não, fazer esse que eu vários. li aqui da Rosa, ele não tem verbo. Ela não sim. falou nada, que ela é Sim. boa, ela não é boba. Sim, mas o A que eu quero viu chegar é logo o ficou seguinte. caladinha. Você já ficou calada porque não quis entrar na história que você viu, né? É que eu queria, assim, testar, porque eu comecei a fazer vários megapensenes Existe o bivocabulários. verbo íncito. Não, sim. Por exemplo, quando eu digo assim, tem lógica, ponto de interrogação, seria, aí no caso, um megapensene bivocabular. Eu fiz vários aqui. Eu queria Sim. testar e ver o que, no caso, Sei, você mas acha você disso. tem que explicar o quê? Você falando só essas 2 palavras, tem lógica? Sim, mas quando eu Isso digo, é, o por que que é exemplo, isso? assim, ó, quando eu digo assim, todos erramos. Eu O estou que que pegando é? vários, porque assim, eu peguei Mas isso vários... não funciona. Sim, mas... Todos o quê? Mas todos nós erramos, que eu peguei um seu que Sim. diz que todos nós erramos. Não. Então eu tirei o Todos nós e coloquei erramos. todos erramos. Todos erramos pode ser outra coisa, pode ser específico, pode ser... Por exemplo, todo bicho errou. Mas quando você Tudo diz errou. todos nós erramos, eu só tirei o pronome, Sei. tá? Mas agora, E você usou o coloquei verbo. todos erramos. Você usou o Usei verbo. o verbo. Mas agora, não é completo. Inteiramente não é. Eu fiz Começa a fazer uma lista. porção desse que no fim você vai Eu chegar a fiz essa uma conclusão. lista aqui, depois eu vou passar para Pois você. é. Porque Não, assim, eu eu fiz uma lista tenho. de vários. Isso aí foi o primeiro que eu estudei. Eu comecei estudando uma palavra, depois 2, depois 3. O trivocabulário, o trimembre, é o discurso. O resto não é. É que eu achei que alguns, Pode olhar, eles você vai conseguem quebrar a sintetizar cabeça e uma vai chegar ideia. nisso. É de propósito que eu estou falando isso para vocês Fala, Rosa, começarem a tá pensar. Entendi. Sim. De quê? Não é de otimização. Assim, com dois, É a de gente consegue, execução plena. Não. mas eu acho que com três Aquilo é que mais tem verdade. uma plenitude é só com 3 palavras. Observa que não dá. Ele é manco. Como diz em francês, manqué. Ele é mutilado. A gente tinha pensado nisso. E outra que- coisa, se não tiver cuidado, a gente faz um trimembro também mutilado, precisa ter cuidado. Pois é, mas a gente tinha pensado a mesma coisa que ele, a gente pensou junto aqui, tenhamos cosmoética, a gente achou que estava completo. Mas assim, é muito pouco, a variação é muito pouca, entendeu? Não dá. Mas tenhamos Sim, mas cosmoética, quando tá você fala completo, a assim, gente tenhamos, acha. se você colocar Mas tem que nós, explicitar mais isso. tenhamos todos cosmoética, mas quando você diz tenhamos, né, a própria desinência do verbo Sei, diz mas que olha, todos se você nós quiser temos. fazer uma porção de 2, É, eu- pega toda essa listagem de 12 mil e corta certas palavras, que você tem um monte. Mas É. não é, aquilo não é maduro. mas não consegue Você sintetizar está a entendendo? ideia. Isso aí você tem que estudar mais para você chegar a essa conclusão. Mas não consegue sintetizar a ideia. Síntese, a maior síntese que tem, eu te falo. Síntese. Falou. Acabou. Inclusive, uma delas seria síntese. Mas isso não interessa. Ah. Por exemplo, se eu falar síntese, você sabe, é síntese. Agora, aí vem o Mário. Síntese do quê? Da sua vovozinha?
Você está entendendo? Então, aquilo que dá o discurso propriamente dito, existe um processo em português, aí agora vamos falar aí com a turma que mexe com português.